Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs. É uma satisfação imensa estarmos aqui, um feriado como esse. Eu pensei que íamos falar apenas para os desencarnados, mas eu vejo que os encarnados estão aqui também, né? E como tema nós escolhemos para essa noite, é um tema que está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, A Fé que Transporta Montanhas, intitulado O Poder da Fé. E é muito interessante já pelo tema, que o poder é da fé, não é nosso. E como nós gostamos muito desta obra, Renovando Atitudes, do Espírito Hamed, e ele pega os capítulos do Evangelho e faz uma interpretação. Então, nesse capítulo, especificamente, ele comenta o item número 1, que é justamente, ele coloca um título no seu livro Renovando Atitudes, que o título é O Grão de Mostarda. Então, nós vamos ler e vamos tecer alguns comentários quanto a essa questão, para ver se a gente entende um pouco do que seja fé. Então, ele coloca uma parte que está no capítulo 19, que é o item 1, a fé que transporta montanhas, e que diz assim: Jesus lhes respondeu: é por causa da vossa incredulidade. Porque eu vos digo em verdade, se tivesseis fé como um grão de mostarda, diríeis a esta montanha: transporta-te daqui para ali, e ela se transportaria, e nada vos seria impossível. Então, o Espírito Hamed faz umas colocações, né, para que a gente possa entender melhor tudo isso. Essa fala de Jesus e essa questão da fé. Como eu estava dizendo antes no grupo de estudo, eu não vim esclarecer, eu vim confundir. Eu, falando igual a Jesus, não vim trazer a paz, mas a espada. Então, vamos lá. Fé é o sentimento instintivo que nasce com o espírito. Crença inata, impulso íntimo, fundamentado na certeza absoluta de que o poder divino, em toda e qualquer situação, está sempre promovendo e ampliando nosso crescimento pessoal. Essa convicção inabalável na sabedoria divina, que é a própria inteligência que rege a tudo e a todos, atinge sua plenitude nas criaturas mais evoluídas. Tais valores se encontram inicialmente em estado embrionário e, ao longo das encarnações sucessivas, estruturam-se entre as experiências do sentimento e do raciocínio, isto é, entre o amor e a sabedoria. Então, o que ele coloca aqui? Por exemplo, a fé, nós estávamos imaginando o que seria isso. No momento da criação, é como se o Criador colocou aquele chip, um chipzinho na gente, né? E hoje, ouvindo uma fala de Haroldo Dutra a respeito da questão da fé, ele falou que fé, que está no latim, fidelis, fidelidade. Que fé não é apenas como a gente pensa, a questão de acreditar. Mas fidelidade quer dizer, para que haja fidelidade, antes de tudo precisa se haver um relacionamento. E nós vemos no dia a dia, muitos carros com aquela uma frasinha assim, que Deus é fiel. Aí nós nos questionamos, e nós? Nós somos fiel?
Então, como está o nosso relacionamento com Deus? Então, segundo os Espíritos, né, como nós somos criados simples e ignorantes, e quando Kardec questiona onde estão as leis de Deus, os Espíritos dizem que estão na nossa consciência. Então, no momento da criação, então está lá. Então, essa fé, essas leis de Deus, que à medida que nós vamos desenvolvendo, nas vidas sucessivas, nas reencarnações, então, esse relacionamento vai se intensificando e essa fidelidade, consequentemente, esta fé aumenta. Porque à medida que nos harmonizamos com as leis divinas, nós estreitamos esse relacionamento. E nós observamos isso porque já faz alguns dias que nós adentramos na doutrina espírita e ela vai nos esclarecendo. E a nossa fé vai se intensificando porque nós vamos compreendendo melhor as leis que nos regem e, consequentemente, nós vamos nos fidelizando, havendo essa convivência entre criatura e Criador, e vão se estreitando à medida que nós vamos dilatando a nossa percepção do amor e da sabedoria. Então, nós começamos a entender por que é que uns conseguem e outros não conseguem. Nós começamos a entender a postura dos apóstolos naquele momento. Porque essa questão foi quando trouxeram um jovem para que Jesus o curasse. Porque os discípulos não conseguiam curá-lo. Então o pai levou: mestre, meu filho, ora cai no fogo, ora cai na água, porque é lunático. E eu levei até os apóstolos e eles não conseguiram curá-lo. Então, Jesus ordenou e o espírito que estava com ele se evadiu. E os espíritos e os discípulos, então os discípulos questionaram porque eles não tinham conseguido. Então foi quando Jesus falou: por conta da vossa incredulidade, da vossa pouca fé. Mas como Jesus também nos diz que poderíamos fazer o que ele faz e muito mais, bastante querer. E segundo os ensinamentos dos Espíritos, nós só temos uma fatalidade: a plenitude na vida. Um dia, todos nós seremos anjos, espíritos puros, e, consequentemente, a fé absoluta, porque o nosso relacionamento com a divindade será fiel. Como Jesus disse: eu e o Pai somos um. Então, um dia, nós também conseguiremos dizer isso. Nós ainda estamos naquela primeira fase de Paulo também, que dizia assim: não faço o bem que quero e faço o mal que não quero. Mas o próprio Paulo já nos deu um testemunho diferente, porque já no final da sua jornada, ele disse: já não sou eu quem vivo, mas é o Cristo que vive em mim. Então esses irmãos nossos, esses vanguardeiros, né, da vida, que vêm nos dar essas lições, é justamente para mostrar que nós podemos. E que a doutrina espírita deixa isso bem claro. Emmanuel, em A Caminho da Luz, nos diz que os mundos em que Jesus evoluiu já não existem mais. Porque quando ele disse: antes da terra ser, eu era, ele já era um ser em sua plenitude. E sabemos que a Terra tem 4,5 bilhões de anos. Ô José, e a gente está se preocupando com a idade, hein? Se Jesus tinha 4,5 bilhões de anos,
Antes da terra ele já era um ser em sua plenitude. Então, nós somos crianças, né? E vamos transitar por muitos corpos ainda. Esta vestimenta vai se desgastando, né, com o tempo. Mas nós vamos ressuscitar quando desencarnarmos em corpo espiritual. Então, são esses ensinamentos que nós encontramos na doutrina espírita que vai alimentando a nossa fé, o nosso querer. Então, são esses conhecimentos que, ao longo das nossas vidas, das reencarnações, nós vamos adquirindo e, consequentemente, aumentando, estreitando o nosso relacionamento com o Criador. Como em todas as manifestações de progresso, também esse impulso intuitivo do ser humano ligado às faixas da fé é resultado de um desenvolvimento lento e progressivo. Por exemplo, a criança não pode manifestar a habilidade de falar sem ter atravessado as faces básicas da fonética, isto é, resmungar, balbuciar, soletrar e silabar. Desse modo, o ser imaturo, apesar de criado com esse sentimento instintivo da fé, também atravessa um vasto período de desenvolvimento, que não se dá por mudanças abruptas, mas por uma série de sensações e percepções, às vezes mais ou menos demoradas, conforme a vontade e a determinação do próprio espírito. Porque, por termos o livre-arbítrio, então, nós é o que decidimos se nós queremos caminhar ou não. Como o Senhor nos diz, muitos serão chamados, poucos os escolhidos. Há quantos milênios o Senhor não tem nos convidado, nos chamado? E hoje nós estamos aqui. E na plateia espiritual tem muitos amigos nossos que estão muito felizes, porque eles conseguiram trazer a gente. E observando, nós conseguimos trazê-los. Eles estão aí, né? Então, como os desencarnados também, né? Como muitos desencarnados que estão aqui. Então, consequentemente, a fé plena não é só conquista repentina que aparece quando queremos. É também trabalho desenvolvido e assimilado ao longo do tempo. Ela pulsa em todas as criaturas vivas e agita-se nas menores criações do universo. Encontra-se na renovação do mineral rompido, que se restaura a si mesmo, aparece no fototropismo das plantas em crescimento, impulsiona o relógio interno, que incita as aves a efetuar suas migrações, quase na mesma época, em todos os anos. Aguça o regresso ao lar, ou seja, estrutura a capacidade de orientação e localização observada em certos animais domésticos. A fé também estimula o homem selvagem a nutrir a crença na existência de um ser supremo, que eles adoram nos fenômenos e elementos da natureza. Entendemos dessa forma que a fé não equivale a uma muleta vantajosa, que nos ajuda somente em nossas etapas difíceis, nem providências de última hora para alcançarmos nossos caprichos imediatistas. Ter fé é auscultar e perceber as verdadeiras intenções da ação divina em nós e, acima de tudo, é o discernimento de que tudo está absolutamente certo. Difícil a gente entender isso, né? Tudo está absolutamente certo. Então, a nossa pouca fé, a nossa incredulidade ainda, nos deixa, assim, muitas vezes tristes, apáticos, né? Pessimistas, como se a Terra
fosse o primeiro mundo que passou de provas e expiações para ser um mundo regenerador em todo o universo. E muitas vezes, muitos de nós queríamos até ensinar como o Criador devesse fazer. Porque o Brasil está assim, porque o Brasil está assado, por conta dos brasileiros, isso e aquilo. Não tem mais jeito, a humanidade está perdida. Mas sempre foi assim em todos os tempos, né? Sempre foi assim. No tempo de Sócrates, Sócrates também achava a mocidade. Os jovens estão perdidos. Mas sempre são momentos de transição. Sempre são momentos de transformação. E se a gente imaginasse o nosso tamanho no universo? Ainda há pouco estávamos no grupo de estudo, né? E estávamos falando dos espíritos que estão reencarnando de outras esferas, desde 1972, né? Todo o sistema solar adentra na faixa de fótons de Alcíone, uma estrela de terceira grandeza, que arrasta todo o sistema solar, e que o sistema solar passa 20 mil anos para dar uma volta em torno dessa estrela, e que a partir de 1972 todo o sistema adentrou, começou a adentrar, e em 2012 precisamente estamos todos, a partir de 2012, dentro dessa faixa de fótons, o que possibilita a migração de espíritos de outras esferas, de Alcíone, dessa estrela, espíritos que vêm nos dar, trazer o seu contributo para o avanço da nossa humanidade, mudando até a nossa estrutura psicobiofísica, para que nas próximas encarnações os nossos corpos sejam mais perfeitos, né? A gente venha com um processador mais rápido, né? Para que possamos nos utilizar das potencialidades do espírito de uma forma mais precisa. Pelo menos eu leio, mas eu preciso trazer aqui ainda os apontamentos para me tornar fiel aos ensinamentos. Tem gente que não precisa disso, né? Então, vou ver se na próxima eu venho com um chipzinho melhor, né? Então, nada está errado conosco, pois o que chamamos de imperfeição no mundo são apenas as lições não aprendidas ou não entendidas, que precisam ser recapituladas a fim de que possamos nos conhecer melhor, assim como as leis que regem nossa existência. Então, estamos em aprendizado, todos nós. Mesmo muitas vezes muitos de nós achando que já sabemos muita coisa, mas, nos lembrando de Sócrates, só sei que nada sei. Quando a gente consegue dizer isso, quando a gente toma consciência disso, a gente está começando a saber de alguma coisa. Ter fé em Deus é reconhecer que a natureza, a arte divina, garante nossa própria evolução. Mesmo quando tudo pareça ruir em nossa volta, é ainda a fé amplamente desenvolvida que nos dará a certeza de que, mesmo assim, estaremos sempre ganhando, ainda que momentaneamente não possamos decifrar o ganho com clareza e nitidez. Eu sempre penso assim: a gente ganha mais com a derrota do que com as vitórias. Por quê? O importante não é a vitória, mas o caminho que a gente percorreu para chegar até lá. Porque tudo é a jornada. Nós focamos, mas tem uma jornada para percorrermos. É interessante, nós sempre observamos os exemplos dos outros. E nós
nos lembramos do livro Obreiros da Vida Eterna. De vez em quando no grupo de estudo, né, Rosa, eu comento dessa obra, porque foi um livro que nós estudamos no grupo da mediunidade e assim, enquanto nós estávamos estudando, então esse livro eu li ele umas 4 vezes. Aí para vocês por aí vão ver a dificuldade que eu tenho de assimilar, porque eu li umas 4 vezes enquanto a gente estava estudando. Então ficou algumas coisinhas, né? E eu lembro de um espírito que antes da equipe de André Luiz vir a missão, que é, nesse livro é a primeira vez que André Luiz vem numa equipe socorrista. Então ele vem como um trabalhador, ele não vem como espectador, né? Então é a primeira vez. E esse espírito, ele era o campeão dos atendimentos nas zonas inferiores da Terra. E o foco dele era justamente a ascensão, atingir a plenitude. Assim ele conseguiu. E estando ele lá em altas esferas, já não sentindo o que nós sentimos, as paixões que ainda nos fazem sofrer, ele já não sentindo mais essas paixões e contemplando a imensidão do universo, a felicidade tão almejada, porque já não tinha mais esses sentimentos, porque nós ficamos imaginando, nós não sentimos rancor, alguém não conseguir nos ferir, se chegar ao ponto que nada te fere mais, que ninguém consegue tirar você do sério, tirar você do eixo, do equilíbrio. E lá ele estando, ele percebe um clarão nas zonas inferiores do planeta Terra. Então passando um áulico do Senhor, ele questiona: o que está acontecendo nas zonas inferiores da Terra, que eu estou vendo esse clarão? E o Espírito é o nosso Senhor Jesus Cristo, que está pessoalmente atendendo os irmãos sofredores nas zonas inferiores. Então ele pensou, então aí a ficha caiu, como nós dizemos. E o que eu estou fazendo aqui? Então ele desceu também. Então a chave da questão: nós ascendemos para descer. Não pensemos nós que os anjos estão no céu ouvindo hosanas, tocando harpas diante do Senhor. Os anjos do Senhor estão onde há dor. E o sofrimento campeiam. Nos lembrando agora que nós estamos no mês de setembro, setembro amarelo, o espírito que vai pessoalmente às zonas umbralinas, ao Vale dos Suicidas, é Maria de Nazaré, a mãe do nosso Senhor. E com muita alegria, a nossa casa, nós recebemos muitos suicidas, que são resgatados por ela e pelas mães abnegadas. Porque se tem alguém que não nos esquece, são as nossas mães. E todas as mães, eu acho que as mães têm a visão de Deus. Porque elas não nos veem agora, elas nos veem no futuro. A mãe não vê o filho problemático, ela vê o vir a ser. Ela vê o anjo do futuro, que um dia
todos nós seremos. Então, continuando com as colocações do Espírito Hamed, que nos diz que no universo nada existe que não tenha sua razão de ser. Tudo aquilo que parece desastroso e negativo em nossa existência, nada mais é a vida articulando caminhos para que possamos chegar onde estão nossos reais anseios de progresso, felicidade e prazer. Nós nos imaginamos aqui uma criança que só quer brincar, né? Mas tem que ir para a escola e o pai obriga, né? Eu tenho um netinho de 3 aninhos que a mãe disse que tem dia que ele diz: mamãe, hoje eu não vou para a escola não, hoje eu não quero ir para a escola não. Não, mas você vai, não quero ir não. E vai na marra, sabe? Porque tem que ir para a escola. Então, muitas vezes a vida nos leva a caminho e a gente quer ir por um lado mas é sempre a misericórdia do Pai nos direcionando para o melhor. Porque nós, como crianças, às vezes o que a gente quer não é o melhor para a gente. E isso, muitas vezes, né, põe em xeque a nossa fé. Aí vem o nosso abatimento, a nossa pouca fé, a nossa fidelidade, os nossos questionamentos a Deus: que foi que eu fiz? E a gente que é espírita, que tem um conhecimento do passado: eita, no passado eu devo ter feito isso e aquilo, por isso estou passando essas dificuldades. Ainda bem que a gente já reconhece isso, que a gente reconhece que o nosso passado é meio desorganizado, então a gente está muito complicado. Então nós, por isso essas dificuldades no dia de hoje, né? Então a gente como espírita já sabe. E antes da gente, quando a gente não tinha esse conhecimento, meu Deus, o que foi que eu fiz? Aí hoje a gente como espírita a gente já sabe. Boa coisa não fui. Então as dificuldades que vêm, né? E aquilo que a gente quer quando não vem é para a nossa felicidade. Então, a criatura que aprendeu a ver o encadear dos fatos de sua vida, além de cooperar e fluir com ela, percebe que aquilo que lhe parecia negativo era apenas um caminho preparatório para alcançar posteriormente um bem maior e definitivo para si mesma. As grandes tragédias não significam castigos e punições, porém, maiores possibilidades futuras para a obtenção de uma melhoria de vida íntima e, paralelamente, de plenitude existencial. Uma colocação aqui: castigos e punições. No alfabeto divino não existem essas palavras, porque Deus é amor, segundo João. E como Isamitiba, quem ama educa. Então Deus nos ama. Então, se Ele nos colocou na terra um mundo de provas e expiações, é porque Ele nos ama. Se Ele é amor, então porque essa é a melhor escola para nós. Se o mundo de provas e expiações, se nós estamos aqui, é porque... E muitas vezes a gente queria estar num mundo feliz, porque a terra há muita dor, há muito sofrimento. Eu lembro de uma amiga nossa que dizia assim: não, na próxima encarnação não quero reencarnar na terra mais não. Mas depois de uns comentários, a gente estudando, eu acho que ela já mudou de ideia, entendeu? Porque ela dizia: não quero mais reencarnar na terra não, porque a terra tem muito sofrimento, muita dor. E nós vemos que os espíritos que estão na terra, os mais evoluídos, eles estão trabalhando nas zonas inferiores, onde nenhum de nós queria estar.
O livro Obreiros da Vida Eterna fala de uma instituição chamada Casa Transitória. E essa casa, cada dirigente passa 20 anos dirigindo. Então, enquanto um passa 20 anos dirigindo, o outro está nas zonas superiores, fazendo cursos preparatórios para depois voltar, angariando recursos para dirigir mais 20 anos essa casa. Porque essa casa transitória é como se fosse uma grande espaçonave que fica nas zonas inferiores. Então, ela passa um determinado tempo em um lugar, depois passa em outro determinado, tudo dentro do planeta Terra, né? Então, determinada zona. Então, ela muda de lugar. Então a gente vê que os espíritos que estão dirigindo essa casa, então são espíritos de uma grande capacidade. Então é preciso a gente evoluir bastante para chegar a um ponto de dirigir uma casa dessa. E muitas vezes a gente fica, mas rapaz, para que estudar? Para que... Depois da doutrina espírita, a gente vê. Lembrei até, uma vez eu falando do meu filho, mas eu tenho que estudar muito. Eu sinto, mas tu já está muito velho para estar estudando. O espírito imortal tem idade, né? Tem idade, a gente está começando, estamos começando agora, né? Estamos começando agora. Temos que estudar muito. Então, em face dessas realidades, a fé aperfeiçoada faz com que possamos avaliar em todas as ocorrências uma constante renovação enriquecedora. Quando todas as árvores estão despidas, é que se inicia um novo ciclo em que elas reúnem suas forças embrionárias e instintivas da fé para novamente se vestir de folhas, flores e frutos. Tudo na natureza obedece a ritmos. São processos da vida em ação. No final de um ciclo, nossa energia declina para, logo em seguida, reunirmos mais forças para uma nova incursão renovadora. Então, a gente desencarna, vai para o plano espiritual, depois reencarna de novo. Inclusive, no grupo de estudo, né, a gente estava falando justamente dessa questão da reencarnação, quando o espírito adentra na carne. A nova etapa de crescimento, talvez, nos sintamos temerosos e inseguros, a exemplo de certos animais que perdem momentaneamente seus revestimentos protetores. Depois, no entanto, nos sentiremos melhor adaptados ao nos cobrirmos com elementos e estruturas mais eficientes e que nos permitam prosseguir mais ajustados em nosso estágio evolutivo. Assim acontece com todos. Seremos atingidos por um sereno bem-estar quando visualizarmos antecipadamente as porvindouras oportunidades de reconforto, prosperidade e segurança que a vida nos trará após atravessarmos os ciclos amargos do renascimento interior. A confiança em que tudo está justo e certo e em que não há nada a fazer a não ser melhorar o nosso próprio modo de ver e entender as coisas, alicerça-se nas palavras de Jesus: até os fios de cabelo da nossa cabeça estão todos contados. É a convicção perfeitamente ajustada a uma compreensão ilimitada dos desígnios infalíveis e corretos da providência divina. Em muitas ocasiões, somente usando os recursos interpretativos da fé, nos grandes choques e tragédias, é que podemos notar o processo de atualização que a vida nos oferece, porquanto o significado de um acontecimento é captado em plenitude apenas quando decifrado. É o único caminho que nos permitirá encontrar a verdadeira compreensão e entendimento dos fatos em si. Entretanto, quando não traduzimos no decorrer dos acontecimentos nossos episódios existenciais, sentimos que nossa vida vai se tornando inexpressiva, sem nenhum sentido, porque vamos perdendo contato com as mensagens silenciosas e sábias que a vida nos endereça. Que geralmente, quando estamos passando por determinadas situações, quando atravessamos, que olhamos para trás, nós conseguimos entender melhor. Muitas vezes,
no momento, dentro da situação, então nós nos achamos injustiçados, né? Subtraídos. Mas à medida que nós entendemos que tudo é do Pai, e por direito sagrado tudo é nosso, quando tudo é do Pai, porque nada possuímos quando retemos. Mas à medida que nós damos, nós temos. Porque isso se dá com os reais valores do Espírito. Porque tudo material é transitório, o nosso corpo é transitório. Somente as potencialidades nossas é que não é. Tudo que nós aprendemos e damos, então nós temos mais ainda. Então, diante desses conhecimentos, sabendo de tudo isso, à medida que nós vamos se apercebendo disso, a justeza, a bondade, a misericórdia de Deus, então a gente vai entendendo quando Jesus nos diz que Deus é um Pai amoroso e bom. E que faz uma comparação, Jesus nos faz uma comparação a nós, os pais terrenos, quando diz assim: qual de vós, se seu filho pedir um pão, lhe dará uma pedra? E se seu filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais nosso Pai que está nos céus. Que é amor, como diz João. Então, quando começamos a perceber tudo isso, então a nossa fé se intensifica. Quando nós começamos a compreender o amor, as leis que regem os nossos destinos, quando nós compreendemos a reencarnação, a nossa fé, o nosso relacionamento, a nossa fidelidade a Deus vai se intensificando. Porque nós entendemos que tudo pode ser nosso à medida que nós damos ao outro. Porque Jesus nos diz: se dizes que ama a Deus e aborrece a teu irmão, és mentiroso. Porque não podes amar a teu irmão que estás vendo, como podes amar a Deus que não vês? Né? Então nós entendemos que a evolução é sempre de ascensão. É como uma escada que tem obstáculos, degraus para subir e requer esforço. E está no nosso próximo, sempre no nosso próximo. A evolução não se dará sozinho. E o poder é sempre para você se fortalecer, para estender a mão e levantar o seu irmão. Quanto mais força, mais capacidade de erguer e levantar aqueles que estão caídos. Então esse é o nosso objetivo. O nosso objetivo de ascensão. Porque somos co-criadores. Nós entendemos quando da formação do planeta, quando Jesus disse: vós sois o sal da terra, nós. E vemos
que a Terra, com 4,5 bilhões de anos, mas só habitada depois de 4,3. Então ele passou 4,3 bilhões de anos preparando o planeta para nos receber. Como um pai que constrói a casa, vários quartos, casa e espera os filhos. Aí depois faz a casa grande, aí os filhos crescem, partem e a casa vai ficando vazia. E o pai vai sentindo a solidão. Aí vai vendo onde está o sal da terra. Por isso que Jesus. Então o seu amor, tudo isso é para a gente. É o seu amor para conosco. Então ele preparou essa casa maravilhosa, planeta Terra, para nos receber. Só que nós estamos começando a despertar para essa realidade e a entender isso. Então, quando nós fazemos esses raciocínios, essas reflexões, consequentemente, a gente vai entender um pouco do que é a fé, do que é a fidelidade ao relacionamento com Deus, que implica o relacionamento com os nossos irmãos, que tudo é nosso à medida que compartilhamos. Então, continuando, dando uma continuidade aqui às reflexões do Espírito Hamed, aqui estão algumas interpretações de fatos aparentemente negativos, quando na realidade são profundamente positivos. Para vencermos a doença, é necessário interpretar o que o sintoma quer nos alertar sobre o que precisamos fazer ou mudar para harmonizar nosso psiquismo descontrolado. Então, que geralmente quando a gente tem basta uma dor de cabeça, meu Deus, foi que eu fiz, eu já penso assim, foi que eu comi, será que eu comi glúten ou lactose? Né? O estresse que foi, né? Mas aí, o que essa doença quer me dizer? Né? São mensagens. Sucessivos acontecimentos de abandono e decepção em nossa vida são mensagens silenciosas alertando-nos que nosso grau de ilusão ultrapassou os limites permitidos. Então, são muitas reflexões a fazer. Abandono e decepção. Afinal de contas, essa é uma das grandes dificuldades nossas. O apego às coisas e às pessoas. Abandono, a gente estava falando agora, né? Quando os filhos crescem, vão embora, nem lembra do pai. A gente sabe assim, pai é um pouco de Deus, aí isso me conforta, sabe? Porque pai é um pouco de Deus. Quando os filhos ligam e já sabem, estão precisando de alguma coisa, é como a gente. Quando a gente está no aperreio, aí lembra de Deus, aí faz uma prece e tal, aquele negócio todo. Então os filhos são assim. Os pais são Deus mais próximo, né? Dos filhos. Então aí a gente entende, porque quando tem um aperreio, aí pronto, procura os pais. Né? Então pronto, a gente se sente um pouco de Deus, né? E a questão da decepção. É porque a decepção, as pessoas nos decepcionam, é porque nós geramos expectativas, né? Nós colocamos peso nas pessoas. Nós projetamos aquilo que as pessoas nem são, né? Então, por isso, às vezes, nós nos decepcionamos. Mas a melhor coisa do mundo é isso. A melhor coisa é desiludir. Perda de criaturas queridas pode ser a lição que nos vai livrar de atitudes possessivas e de apegos patológicos, tanto para quem parte como para quem fica. Afinal, todos vamos partir, né?
Alucinação e loucura podem nos adestrar para maiores valorizações da realidade, afastando-nos de fantasias e aparência. Vícios de qualquer matiz podem estabelecer nos indivíduos normas corretivas na vida interior, a fim de que aprendam a lidar, a controlar melhor suas emoções e sentimentos. Traição afetiva pode nos exercitar na fiscalização de nosso grau de confiabilidade e vulnerabilidade perante os outros. Desprezo ou desconsideração podem ser emissões educativas, impulsionando-nos a um maior amor a nós próprios. O ser humano de fé não é crédulo nem fanático. É antes o indivíduo que distingue os lucros e vantagens inseridos nos processos da vida. Compreende a sequência de fatos interconectados, aprimorando-se paulatinamente para intensificar sua estabilidade e harmonia, e, como consequência, seu engrandecimento espiritual. Em síntese, a fé, como força instintiva da alma, guarda em si possibilidades transcendentes e poderes infinitos. Ao ampliá-la, o homem se potencializa vigorosamente, fluindo e contribuindo com o próprio ritmo da vida como um todo. O grão de mostarda, na comparação de Jesus Cristo, representa a minúscula semente como sendo o impulso imanente que começa a se formar no princípio inteligente, nos primeiros degraus dos reinos da natureza. Ao longo dos tempos, se transmuta, desenvolvendo potencialidades inatas e futuramente se transforma num ser completo e de ações poderosas. Devemos compreender, por fim, que o poder da fé realmente transporta montanhas e que para o espírito nada é inacessível, pois quando percebe a razão de tudo e interpreta com exatidão a sabedoria de Deus, a vida para ele não tem fronteiras. Ao ampliarmos nossa consciência na fé, sentiremos uma inefável serenidade íntima, porque conseguiremos entender perfeitamente que no universo tudo está como deve ser. Não existe atraso nem erro, somente a manutenção e a segurança do poder divino, garantindo a estabilidade e aperfeiçoamento de suas criaturas e criações. Então, com essas colocações do Espírito Hamed, fica claro para todos nós que tudo está certo. Estamos no lugar certo, na família certa, na cidade certa. Não estamos aqui por acaso. Nesta noite, na hora certa, porque estamos precisando desses ensinamentos. E uma coisa que me deixa muito feliz, pelo conhecimento da doutrina espírita, do magnetismo, é uma mensagem que tem, nesse capítulo 19, a fé que transporta montanhas, a fé divina e humana, um trechinho que tem no final, em que um espírito protetor, essa mensagem Kardec recebeu em Paris, em 1863, e ele nos diz o seguinte: a fé é humana ou divina, segundo o homem aplique suas faculdades às necessidades terrestres ou às suas aspirações celestes e futuras. O homem de gênio que persegue a realização de alguma grande empresa triunfa se tem fé, porque sente em si que pode e deve alcançar, e essa certeza lhe dá uma força imensa. O homem de bem, que crendo em seu futuro celeste, quer encher sua vida de nobres e belas ações, áurea em sua fé, na certeza da felicidade que o espera,
a força necessária. E aí ainda se cumprem milagres de caridade, de devotamento e de abnegação. Enfim, com a fé não existem mais tendências que não se possam vencer. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé posta em ação. É pela fé que ele cura e produz esses fenômenos estranhos que, outrora, eram qualificados de milagres. Eu repito, a fé é humana e divina. Se todos os encarnados estivessem bem persuadidos da força que têm em si, se quisessem colocar sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar o que até o presente chamou-se de prodígios, e que não é senão um desenvolvimento das faculdades humanas. Então, é no magnetismo que nós vemos essa força posta em ação. E que nós podemos. Porque nós nos lembramos, quando começamos a fazer o curso do passe magnético e tal, e existe o tato magnético, e existem determinadas percepções, né? Então, quando a gente vai começando a perceber isso, observando os efeitos, né? E principalmente quando nós estabelecemos o contato com os espíritos e quando colocamos o magnetismo a serviço da espiritualidade nas reuniões mediúnicas que atendemos os espíritos, então a gente vê, obviamente a gente não vê porque nós não temos evidência, mas os espíritos nos relatam, né? Os acontecimentos que acontecem na outra dimensão, até porque o magnetismo, nós atuamos no corpo espiritual, né? E também quando atendemos as pessoas e elas observam as suas melhoras, as reações, o bem-estar provocado pelo passe magnético, né? Então, esses prodígios que acontecem, então, como o Espírito Protetor disse, essa fé com magnetismo é vista a olhos nus, como nós colocamos assim, né? E cada vez mais vai nos fortalecendo. E essa fé vai se ampliando. E é muito interessante, à medida que ela vai se ampliando, e você vai direcionando para o bem, então ela vai se potencializando em si. Porque nós entendemos outra consequência dali, que antes não entendíamos, mas depois da doutrina espírita nós entendemos quando Jesus diz: aquele que tem, mais será dado. E aquele que não tem, o pouco que tem, lhe será tirado. Então, na parábola dos talentos é quando a gente começa a entender isso. Porque à medida que temos recursos, e esses recursos nós utilizamos bem, em prol do outro, do próximo, mais recursos nos são dados, mais potencialidades nos são dadas para que façamos mais. E ainda há pouco, antes de começarmos, o nosso companheiro Ivan estava falando do nosso companheiro Divaldo Franco, 91 anos, e hoje estava dando uma palestra falando sobre a família, algo de fantástico. Aí ele: mas rapaz, o cara com 91 anos. Pois é, eu sempre digo, quem quiser estar encarnado, quem quiser passar mais tempo encarnado, trabalhe no bem. Porque, como Jesus disse, a seara é grande, mas os ceareiros são poucos.
E nós, no grupo de estudo, estávamos nos lembrando dos magnetizadores clássicos, que numa época, enquanto o homem vivia até os 40, os magnetizadores, o Barão de Potê, desencarnou com 83, e dando passe. Só parou no dia quando desencarnou. Continua no plano espiritual, que a gente já tem prova disso. Irmãos nossos magnetizadores que desencarnaram, e interessante, os que desencarnaram eram magnetizadores, a grande maioria dos que desencarnaram, né? Os magnetizadores estão indo, né? Então vamos formar mais magnetizadores, né? Porque os magnetizadores estão indo para o outro lado. E ele disse, em uma de suas comunicações conosco, que chegando lá ele estava fazendo um curso de magnetismo para trabalhar no plano espiritual, estava se aperfeiçoando, mas que aqui tinha sido a base, e que lá ele estava fazendo um curso de aprimoramento para continuar a trabalhar. Então fica o convite aos trabalhadores, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. E nós que estamos aqui esta noite, temos uma responsabilidade maior. Eu uso as palavras do Cristo. Antes de vocês me conhecerem, vocês não tinham pecado. Agora que vocês me conhecem, vocês são pecadores. Que o Senhor esteja conosco, agora e sempre. Muita paz. Olá, eu me chamo Jimmy Costa. Gostaria de convidar todos os irmãos da internet a acompanhar e sintonizar com a web rádio Chico Xavier, a Sintonia do Bem, www.radiochicoxavier.com.br. Sigamos em frente, auxiliando nessa caminhada de luz, desse ponto de luz na internet.